Atire a primeira pedra quem nunca precisou correr atrás de um ônibus, não é mesmo? O ônibus! Amigo, gente, corre pro ônibus! Eu consigo! O ano era 1996, mas desde a época em que o jornalista Alan Severiano, que foi repórter da TVU e agora está na Globo, fez uma reportagem sobre os ônibus de Natal, a situação não mudou muito. De um lado, ônibus velhos e superlotados, de outro, mudanças implantadas em setembro, linhas extintas, viagens encurtadas e rotas alteradas. E sabe quem é o maior prejudicado da história? A gente que usa o ônibus é quem mais sofre. É o usuário, né? É nós que somos os maiores prejudicados. A gente demora mais tempo, a gente não pode nem ter compromisso com nada, né? Porque os ônibus cada dia é piorando. Essa mudança prejudicou só nós, que somos a classe média, né? A baixa é a mais pobre que sofre. Porque nós andamos de ônibus todos os dias. Um problema que é bem antigo e que complica muito a vida dos natalenses é o transporte público. Mas o que já era motivo de muita reclamação ficou ainda pior. Em plena pandemia, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, a STTU, fez uma série de mudanças nas linhas de ônibus que alterou a rotina de quem depende do transporte público. A garantia de redução do ISS por parte da Prefeitura faz parte de uma política adotada para evitar os reajustes do sistema de transporte público da cidade de Natal. Essa medida tem como validade até o mês de dezembro, vai valer durante o período da pandemia, para garantir que as perdas das receitas sejam compensadas de forma a não repassar esse valor para o passageiro do sistema. Essa medida vem sendo discutida desde o início do ano, quando a Prefeitura havia editado uma tarifa de transporte e a Prefeitura resolveu não conceder. O prefeito retirou a concessão dessa tarifa e deliberou estudos para que fosse compensado. Somado a este período mais a pandemia, a redução da alíquota do ISS em 50% vai garantir ao passageiro do sistema uma não redução da tarifa, aumento da tarifa do transporte público no curto prazo. Para o especialista em mobilidade urbana, Rubens Ramos, ainda é cedo para se refazer novas mudanças no atual sistema de ônibus que está em execução. Na verdade, eu acho que o caminho é aprofundar essas mudanças. Evidentemente, com o processo de implantação das mudanças, haverá que se fazer ajustes em função do atendimento à realidade da demanda dos usuários. Mas o fato é que, por exemplo, há várias linhas curtas novas que foram criadas com tarifa de R$ 3,20. Houve uma redução de tarifa para uma parte dos usuários. Esse processo pode aumentar e eu acho que no caminho da mudança se farão os ajustes necessários nesse contexto novo, digamos assim, da mobilidade pós-pandemia Covid em Natal. Como o Felipe disse, a questão do transporte público em Natal já é um problema bem antigo mesmo. Mas antes de mais nada, o que será que os natalenses acham que pode melhorar no atual sistema de ônibus? Colocar mais ônibus na linha. Por exemplo, no final de semana eu chego a passar 1h30 aqui esperando o ônibus para mim ir para casa. Aí o que? Perco praticamente 4, 5 horas do meu tempo por dia esperando por transporte para chegar em casa. Uns ônibus melhor, né? Um ar-condicionado que não tem, a gente anda no calor, ônibus quebrado, né? Colocar mais ônibus na linha, até porque a gente está nessa pandemia aí, que o que se mais fala é que não pode aglomerar, né? Mas é impossível. Falando em inovação, você já ouviu falar do transporte urbano curitibano? Ainda não? Ele foi implantado na década de 70 e é considerado um dos pioneiros em modernização do sistema de transporte, se tornando a referência mundial no assunto. O seu sistema é o BRT, que traduzido para o português quer dizer ônibus de transporte rápido. A padronização da frota de ônibus por cores, as estações tubo, a rapidez e as canaletas, que são vias apenas para os ônibus, são os principais diferenciais desse modelo de mobilidade urbana. O transporte público de Curitiba é objeto de estudo em vários países por sua eficiência. Criadas em 1991, as estações tubo são referências em urbanismo no país. Mas como é que elas funcionam? Em Curitiba não há metrô, e essas estações são paradas que ajudam a otimizar a dinâmica do fluxo de pessoas e trânsito na cidade. E também funciona como integração, mas nesse caso é um pouco diferente de Natal. Lá pode ser em mais de 2 ônibus, mas só se for nos tubos. Ou seja, uma passagem, vários ônibus. Além disso, você não precisa pagar dentro do ônibus. Faz isso antes de entrar no tubo, o que facilita muito, né?
E você, o que acha? Com a passagem custando R$ 4,00, você prefere pagar um pouco mais e ir de aplicativo de transporte ou mesmo assim continuar indo de ônibus? Comente nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau!